agora eu vou colocar o Dr. Mauro em evidência, porque o Dr. Mauro já tem perguntas sobre atividade, ou seja, é um tema que as pessoas têm dúvida, e eu sei que o senhor vai falar muito bem sobre o assunto. Mais uma vez, obrigada, e a sala é sua. Obrigado, Letícia. Fiquei muito feliz, estou desde o começo acompanhando aqui, em saber da tua história, né? Você tinha me contado um dia que eu fui o seu primeiro médico a ser entrevistado. Exatamente. Que bom que eu fui super paciente, né? Porque é um papel nosso aí, né? De sempre o jovem quem está começando. Que bom que essa inspiração toda criou todo esse mundo que a gente tem bastante orgulho aí. Exato. O Mente Diabetes faz, a revista de vocês faz diferença na vida de muitas pessoas e eu deixo aqui o meu depoimento que leiam, porque elas são meninas muito sérias, que não soltam fakes, que não soltam notícias não checadas e sempre com um embasamento científico, sempre apoiado por esse bando de loucos, de médicos e loucos aí, né? que gostam de cuidar de pessoas com diabetes, né? Então, eu acho que fica aí o meu carinho todo especial pela revista de vocês. Obrigada. E antes de eu sair da sala, eu só queria dizer que é realmente esse sentimento que a gente quer levar para todos, né? A gente está criando uma grande comunidade azul, que é mostrar, conectar profissionais que realmente querem a sua melhora de vida, que você não fique focado no diabetes, que você fique focado em viver bem, né? E conectar você que quer ter uma vida mais saudável. Então, o papel do Momento Diabetes é isso. Então, boa palestra, doutor. Isso aí. Bom, pessoal, meu papel aqui vai ser falar um pouquinho sobre o manejo da atividade física. Por que eu tenho falado sobre isso? Né? Eu tenho um carinho muito grande sobre esse tema, sobre esse assunto, que é a atividade física, né? E eu me envolvi muito cedo com esporte e com a medicina também. Me formei com 21 anos. E sempre fui desportista e não tinha como não juntar as duas coisas, tá? Então vamos passar aqui o próximo. Prontinho. Esses são os meus conflitos. Para começar a explicar para vocês, né, eu tenho um centro de diabetes em Curitiba, chama Centro de Diabetes Curitiba, e ele participa de uma iniciativa chamada Sweet Center. Aqui minha bandeirinha, com muito orgulho. O que é o Sweet Center? São várias clínicas do mundo inteiro que são conectadas através do mesmo software e que seguem protocolos de boas práticas, onde a gente tem, então, condutas que são uniformizadas, sempre baseadas em evidências para que os pacientes e as pessoas que são tratadas lá sempre tenham as melhores condutas. E esse Sweet Center aqui, ele tem um benchmarking onde você pode fazer sua autocrítica, né? Ou seja, será que eu estou performando bem? Não adianta eu ser um médico bacana, com um jeito legal de falar, mas eu tenho que mostrar resultado. E é o que esse software que a gente participa faz. Ele mostra onde é que está a sua clínica entre todas essas aqui. Cada barrinha é uma clínica, tem aqui a média das clínicas do mundo inteiro, e você localiza onde é que está a sua clínica. Se você está verdinho, está legal, se está amarelo, tem áreas de atenção, e se você está vermelho, é porque você tem muita coisa para melhorar, né, na sua prática diária. Tá? E essa iniciativa criou o Type 1D Challenge. Como eu vou falar sobre esporte, eu vou contar um pouquinho aqui sobre esses desafios, né? A Letícia falou sobre desafios. Primeiro só, eu não quero ser grosseiro, eu só quero dizer que foi uma honra ver a Marta falando antes, né? Uma nutricionista aí de mão cheia, e ver a minha querida amiga Aninha também, lá da Bahia, com esse sotaque lindo, né? Agora vocês vão ter que escutar um sotaque pesado, né? Do sul, aqui a gente fala quente, leite quente, né? Enquanto a gente ouvia esse sotaque lindo da Aninha aí. E depois tem outra mulher muito forte, que eu admiro muito aqui também, que é a Carla Mello, que vão estar com vocês. Então, meu agradecimento pelas palestras já vindas e meu beijo para a Carlinha, que vem depois aqui. Então, voltando aqui para o Type 1D Challenge, o que é? Nós pegamos jovens ou adultos jovens com diabetes tipo 1 e nós vamos realizar uma grande proeza, escalar uma grande montanha, né? E por que isso, né? Por que essa maluquice? É para a gente tirar o mito da inabilidade. Tá? Muitas pessoas vivem com o mito da inabilidade. Ah, você tem diabetes, você não pode. Não, você não devia fazer isso. Por quê? Porque você tem diabetes.
E eu não concordo com isso, como nenhuma dessas pessoas que estão nessas fotos aí concorda com isso. Então, a gente escolhe um pico, uma montanha para subir, para escalar, e é muito legal quando alguém chega lá em cima, finca a bandeirinha, tá feliz, certo? E você cutuca ela e fala assim, você tá feliz, né? Tá. E o seu diabetes? Ah, sei lá, nem lembrei dele. Quando uma pessoa com diabetes consegue fazer o que uma pessoa sem diabetes não consegue, e acreditem, 90% das pessoas não conseguem escalar uma montanha dessas, sem diabetes, ela percebe naquele momento, né, que o diabetes não é quem limita ela, certo? Era ela mesma quem limitava. Então, obviamente que para isso requer treinamento, requer cuidados, mas é para dar a mensagem que ela pode fazer o que ela quiser. Então, a pessoa com diabetes pode fazer o que quiser. E a gente depois pega essas pessoas, e essas pessoas vão, então, fazer aí a replicação dessa experiência, né? Aqui a gente tem um brasileiro que legal, esse aqui é o Bruno, né? O Bruno está fazendo corridas agora, está inspirando muita gente também. Para quem conhece aí o Alexei, né? O Alexei Caio já foi conosco também, Marcelo Belon já experimentou essa experiência, e muitos outros, né? Pessoas, e nem só atletas, tá? A gente já levou pessoas que não são atletas, né? Como essas pessoas que eu estou mostrando aqui, tá? Então, para a gente seguir aqui, né? Só para explicar um pouquinho para vocês, nós já subimos o Kilimanjaro, o Machu Picchu, uma montanha em Creta, chamada White Mountain, né? Uma montanha na Islândia, tá? E um vulcão, na verdade, é um vulcão ativo, né? E o Monte Langley, na Califórnia, que é um dos picos mais altos dos Estados Unidos, tá? E todos eles conseguiram chegar até o pico. Nós não tivemos nenhum caso de insucesso. Lá o primeiro Kilimanjaro, aqui o Machu Picchu, né? Aqui o White Mountain em Creta, né? E por que a gente faz esse programa, gente? Né? O esporte ele é muito importante, tá? Porque se você não faz atividade física e se você convive com uma condição crônica como diabetes, é mais comum que você tenha depressão, é mais comum que você tenha ansiedade, é mais comum que você desenvolva desordens alimentares. Então, quando você pratica uma atividade física, você melhora a tua autoestima, você diminui tua ansiedade, você tem um resultado sobre o seu corpo e sobre sua mente muito importantes que ajudam bastante a gente a seguir, né? E gente, nessas andanças que eu fiz aí pelo mundo, por exemplo, no Peru, nós encontramos coisas terríveis como recusa escolar, que as crianças com diabetes que não podiam fazer educação física, eram proibidos de fazer educação física. Nós encontramos, acredite, século XXI, medo de contágio. Crianças segregadas porque os amiguinhos achavam que iam pegar o diabetes, né? Isolamento. Também nos adultos, dificuldade para conseguir trabalho, discriminação no trabalho, e o que eu falei para vocês do mito da incapacidade. Então é nosso papel, é meu papel como médico, não só ajustar a glicemia, mas envolver os meus queridos pacientes e propagar essa mensagem que a gente tem que se envolver para acabar com esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que não cabe mais hoje. É nosso papel e é papel de cada um de vocês também. Sem ficar bravo, sem brigar, Não, é com carinho que a gente consegue mudar tudo isso e a gente tem conseguido coisas bacanas aí, tá? A autoestima de muitos jovens com diabetes, especificamente na adolescência, ela cai às vezes. É como se a pessoa se sentisse um cidadão de segunda categoria, o que é totalmente equivocado, né? A gente sabe que o desenvolvimento do ego, da autoestima, né, ela pode estar prejudicada aí também, né? E quando você tem menos autoestima, você não se gosta tanto, você não se cuida tanto. Então, menor autoestima, menor o controle, vamos atrapalhar a glicada, vamos subir o controle, né? E a baixa aceitação da doença também é uma das coisas que é o principal motivo de insucesso. Então, um dia você vai ter que chegar, olhar para você no espelho e falar assim, eu me amo com o meu diabetes, eu me gosto e eu estou aqui, né? A vida me trouxe até esse momento com o meu diabetes, então eu vou seguir com ele, vou seguir com carinho, porque a partir do momento que eu me aceitar, eu me amar com o meu diabetes, eu vou produzir muito mais, eu vou me tratar muito melhor, eu vou ter minha autoestima muito mais legal, tá bom? E o exercício, gente, é uma boa forma de manter aí, né, a autoestima, tá? Não tenham dúvida nenhuma que a gente, fazendo atividade física, além de melhorar o controle do diabetes, certo? A gente vai
melhorar o controle cardiovascular também, e a gente vai ter muito mais sensação de bem-estar. Veja a Aninha ali, que corre 15 quilômetros, que legal, né? A Ana tem diabetes tipo 1, como ela falou, e é uma corredora. Poxa vida, quantas pessoas com diabetes que acham que não podem fazer isso? E, gente, quantas pessoas sem diabetes que não conseguem correr 15 quilômetros? Tá? Esse é o ponto que eu quero sempre colocar para vocês. Tá? Então, vocês podem tudo e podem demais. Olha só o que essas experiências me trouxeram, e trouxeram para mais de 20 pessoas aí, todas com diabetes. Tá? Esse aqui é o Salcantay, olha que lugares, né? Altitudes de 4.630, falta ar, gente. Tá? Tinha de um lado montanha, do outro lado os Andes, subir 850 metros, 1.700 metros, para quem já pegou montanha sabe o quanto é difícil isso com o ar rarefeito. Né? E a gente foi agraciado pelo Salcantay, olha só que coisa mais linda, né? Esse é o morro que nós atingimos, 11 horas de trekking, né, na montanha, atravessando glaciares, partes nevadas, então a gente teve que lidar com sensores de temperatura, com bombas de temperatura, né, com a falta de oxigênio, tudo isso me ensinou muito, né, e ensinou aos pacientes também. Tá? E todo mundo está lá, estamos lá no pico do morro, todo mundo atinge o objetivo. E para a gente conseguir, a gente fazia pit stops. Os pit stops a gente olhava os sensores, a gente fazia ponta de dedo para quem não tinha sensor, a gente fazia os ajustes da bomba e a gente prevenia a hipoglicemia, certo? E a gente vai falar um pouquinho como que a gente fazia isso, obviamente, a alimentação. Tá? Alguns pacientes, que legal, esse aqui é um brasileiro também, que a gente teve orgulho de levar, esse aqui é o Alexei, tá? E ele está se aplicando aí, né, no meio do trekking, a gente parava, ele fazia a correção quando precisava, fazia a aplicação da insulina ou alimentação, né? E o que a gente aprendeu, né? Olha só, os sensores eles não foram feitos para trabalhar na altitude, porque eles são baseados em glicose e oxidase, certo? Se é oxidase, precisa do oxigênio, tem menos oxigênio, ele funciona menos. Então, a glicose dá mais baixa, de 1 a 12% quando você passa de 2.500 metros, e ela vai piorar ainda quanto mais alto você vai. A gente chegou a 6.000 metros em algumas dessas expedições. A glicose fica falsamente baixa quando a temperatura está abaixo de 8 graus também. Então, essas armadilhas, né, a gente foi aprendendo. E vai subindo, vai acabando o oxigênio. Então, como eu falei para vocês, os medidores também, a gente tem que sempre usar um medidor à base de desidrogenase da glicose, não os de glicose e oxidase, porque a desidrogenase, ela não precisa do oxigênio. Então, tem sensores específicos para você poder fazer isso. E me ensinou situações práticas, interação, motivação. Eu vi até um noivado durante uma dessas expedições, um noivou com o outro lá em cima, trocaram o anelzinho, foi super legal. Isso é viver, gente, tá? A gente pôde produzir pesquisa clínica também. Esses dois aqui são dois dos maiores fisiologistas do mundo, né? Esse aqui é o Mike Riddell, é um canadense, esse aqui é o Perkins, que é canadense, e eles são os maiores estudiosos do esporte, né? Então, passar expedições com essas pessoas é aprender bastante sempre, né? E aqui a gente homenageou as crianças pequenininhas que não puderam ir também, a gente levou uma camisetinha assinada lá da DJ por todos eles, né? E eles estiveram conosco lá também, de alguma forma representados, tá? E o Alexei era jovenzinho ainda, ó. E olha, desculpa o meu cabelo, hein? Parece louco, né? Agora eu tenho menos cabelo e tá mais branco. E então é isso, eu queria ter mostrado isso para falar um pouquinho de esporte, falar que a gente passou por grandes desafios de atividade física, né? Como caminhadas, trekkings de 85 quilômetros, subindo 3.300 metros durante esse trekking, né? E enfrentando calor de 40 graus aqui em Creta, hidratação, enfrentando frio de menos 10 graus aqui na Islândia, né? E então, o que eu digo para você, gente, com o manuseio intensivo da insulina, né, com os cuidados com a prevenção da hipoglicemia, todo mundo conseguiu. Então, muitas dessas pessoas não eram atletas, tá? A gente levava pessoas bem coordenadas, bem condicionadas, mas muitos deles não eram atletas, tá? E olha só, durante toda essa dificuldade, a gente manteve praticamente 60% do tempo aqui dentro do alvo, essas pessoas, tá? E raríssimo foram as hipoglicemias aqui, tá? E elas ocorrem, mas todas leves, não tivemos nenhum episódio mais grave. E olha o que a gente aprendeu aqui, como faz esporte, especialmente endurance,
a gente tem aqui redução da dose total de insulina. Todo mundo que chegou lá com uma dose X saiu de lá com 30% menos de insulina, tá? Para poder praticar atividade. E a basal também cai significativamente, né, antes e durante a atividade. O bacana é que muitos desses pacientes, depois de experimentar um endurance, descobriam que usavam muita insulina, e porque usavam muita insulina, comiam muito porque usavam muita insulina, e conseguem sair de lá com controle, com menos uso de insulina, especialmente insulina basal. Todos vocês que estão me ouvindo agora, né, essa honra de estar podendo entrar na casa de vocês aí com essas mensagens, lembrem-se que muitos de nós estamos usando muita insulina basal, tá? Então sempre chequem com os seus médicos essa relação, se ela está adequada, tá? É um dos grandes erros que a gente comete. E atingir a meta numa expedição dessa é atingir a meta na vida, né? A simbologia que isso traz é muito legal, tá? Você pode saber que quem consegue passar por isso, né, vai passar por qualquer coisa. Ó a minha cabeça branca aqui, eu já estava com a cabeça mais branca, como eu estou hoje aqui, ó, tá? Careca. E então, o que a gente tem que fazer para proceder a ajustes, né? A gente tem que entender o tipo de atividade e a duração que ela vai ter. Se eu vou fazer um endurance desses de 8 horas, é um tipo de abordagem. Se eu vou fazer uma corrida de sprint, vou fazer uma prova de 100 metros, é outra abordagem. Se eu vou correr 10 quilômetros ou 5 quilômetros, é outra abordagem, tá? Então, a duração e o tipo de atividade, ela tem que fazer parte do contexto. O tipo de esporte que você vai praticar. Tem esportes que são aeróbicos e tem esportes que são anaeróbicos. Eles são diferentes. O meu estado geral de saúde também importa muito. Se eu pegar uma pessoa que está totalmente fora de forma e ela quiser fazer uma atividade muito forte, ela vai consumir muito mais energia, ela vai sofrer muscularmente, ela vai sofrer cardiovascularmente, e esse sofrimento vai gerar mais consumo. A chance dela ter problemas é muito maior, tá? O controle glicêmico também é fundamental. Se eu vou pegar alguém que tem mau controle glicêmico, metabolicamente, ele vai ter um mau rendimento também, e o corpo precisa de muitos outros sistemas que não só, né, o sistema da energia, da glicose, para fazer uma boa atividade física. Então, manter um bom controle melhora o rendimento sempre. Aqui, pessoal, fundamental, a quantidade, o tempo e a qualidade da alimentação, tá? Sempre que eu vou fazer uma atividade física, eu tenho que pensar quanto eu tenho que comer, quando eu tenho que comer e o que eu tenho que comer. Tá? E a gente vai individualizar de acordo com a duração e o tipo da atividade. Tá? Outra coisa bem importante é saber o momento da aplicação. Se eu fizer uma aplicação de insulina que vai coincidir o pico de absorção dessa insulina com a minha prática desportiva, eu tenho uma chance muito maior de fazer uma hipoglicemia. Então, manejar isso, se eu preciso fazer essa insulina nesse momento e vou fazer uma atividade com pico na insulina, eu vou ter que manejar toda uma estratégia alimentar para não acontecer a hipoglicemia também. Tá? Massa muscular e os grupos musculares, ninguém pensa nisso, mas se eu for pedalar e uso muito meu quadríceps, tá? Se eu aplicar insulina na minha perna, no meu quadríceps, eu vou ter uma absorção mais rápida dela, isso está comprovado. Certo? Então, usar o abdômen para quem vai fazer uma prática desportiva é mais adequado. Se eu vou lutar boxe, eu vou usar no braço, eu vou ter um consumo maior aqui, né, de uma absorção mais rápida dessa insulina. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar também. O nível de condicionamento físico sempre importante, né? E quem não está habituado a fazer um esporte sempre comece devagar, não tenha pressa. Ah, mas a minha amiga corre 10 km, eu vou correr com ela. Poxa, se você nunca correu 10 km, corra 500 metros, ande 500 metros. Depois vá correndo 1,5, depois vá para 2. Faça isso sempre gradativamente, que você vai dar os avisos para o seu corpo irem se adaptando. Tá? Muito cuidado para quem é atleta já e faz competição. Eu tenho um exemplo de um menino, gente, ele é diabético e ele não participou de um Ironman, ele ganhou um Ironman. Olha que orgulho pra gente, né? Certo? É um menino peruano chamado Stefano Rato. Esse menino, a gente mediu a glicemia dele, meia hora antes, estava conversando tranquilo da largada. E ele estava lá com 140, 145, que era onde a gente programava para ele começar as provas. A hora que chegou na linha de largada, eu pedi para fazer mais uma pontinha de dedo nele. Ele estava sabe que o Ironman, ele nada, corre e pedala, né? Então, antes da natação, nada, pedala e depois corre, tá? E só para você ter uma ideia, são coisas assim de pedalar 180 km e depois correr 42, uma maratona, depois de nadar 4.500 metros.
Então, ele estava na linha de largada, muita ansiedade, né? Ele é um menino competitivo, tanto é que ganhou, né? E a gente mediu a pontinha de dedo sem ele comer. Nessa meia hora depois, ele estava com 250. Então, só para mostrar que o estresse, né, faz a glicose subir agudamente. Tá? E muita atenção também para o período de atividade, período matinal ou vespertino, de manhã ou de noite, ou de tarde. Né? De manhã é bacana fazer atividade física porque a gente tem mais resistência à ação da insulina. Tá? Então, você vai ter menos chance de fazer hipoglicemia durante a atividade. De tarde, ok, para quem precisa fazer, tem como bolar estratégias também, mas você vai ter que ter mais cuidado com a sensibilidade da insulina, né, porque a hipoglicemia pode acontecer. Tá? E os fatores que então afetam a glicemia, a duração e a intensidade. Então, exercícios de longa duração ou atividade aeróbica muito intensa, eles vão fazer hipoglicemia inevitavelmente se você não comer. Tá? Então, um exercício forte ou longo, ele vai fazer hipoglicemia. Então, você tem que ter uma estratégia montada com o seu médico sobre essa alimentação. Qualquer atividade intensa que ultrapasse 30 minutos, você vai precisar ou ajustar a alimentação, ou comer extra, ou fazer um ajuste de insulina também. Tá? Lembrar que essas duas coisas podem ser utilizadas aí. E a gente tem uma situação chamada VO2, você pode pedir para o seu médico fazer um teste de esforço com medição do VO2 e ele prescreve a atividade pelo VO2. Eu vou dar exemplos aqui, né? Da mesma forma que o MET, também vocês vão ver em algumas publicações ou em algumas revistas, o equivalente metabólico. O equivalente metabólico é quanto que o meu corpo consome de oxigênio por minuto se eu ficar sentado. Eu estou aqui em repouso agora e eu sei que o meu corpo está consumindo 3,5 mililitros por quilograma de peso corporal de oxigênio por minuto. Isso vale 1 MET. Se eu vou correr, eu já vou gastar 2, 3 METs, se eu vou fazer uma coisa mais forte, 4, 5 METs. E você sabendo isso, você sabe qual é a intensidade do esporte. Então, existem tabelinhas que você pode checar aqui. Por exemplo, pular corda, tá? 12 METs, gente. Olha só, tá? E tem para menina e para menino, e se está com peso normal ou com sobrepeso. Então você vai corrigir aqui. Uma corrida leve vai para 10 METs, 9,8. Ciclismo, 7,5. E várias atividades aqui. Então, até VTV gasta mais um pouquinho aqui, ó. Tá? 1,3. Não sei por que TV aumenta, acho que é a ansiedade que a imagem passa para a gente. Mas para vocês terem uma noção de como que vocês vão entender se a atividade que vocês praticam é mais forte ou mais fraca. Tá? Um VO2 forte é considerado quando você está moderado, quando está entre 40% a 60% do teu VO2 máximo, certo? E acima de 60% você vai ter, então, uma atividade muito forte, certo? Essa intensidade sempre deve ser medida, né, para que você possa fazer a tua programação. Aqui tem exemplos, então, de VO2 que eu falei. Né? Ela é moderada, por exemplo, no ciclismo, nas caminhadas vigorosas, na natação continuada, na dança, na hidroginástica. E ela é considerada vigorosa quando você faz, por exemplo, aquelas escaladas de montanha que eu mostrei, são os hikings, né? Caminhadas vigorosas na subida, corrida, ginástica aeróbica, o basquete, a natação rápida, a dança vigorosa rápida. Quem vai falar aqui depois da gente é a doutora Carla, é uma dançarina danada, né? Ela tem que consumir bastante carboidrato aí para poder dançar. E o grande dilema, né? O que a gente precisa cuidar muito é a hipoglicemia. É muito desagradável, né, gente? Você quer fazer alguma coisa e tem a hipoglicemia. A hipoglicemia ela é uma barreira, ela te limita. Você tem que parar, às vezes, de fazer uma coisa que você estava muito afim de fazer. Tá? Então, o manuseio da hipoglicemia é o principal que a gente tem que ver, e o cuidado que eu vou alertar vocês aqui é que a hipoglicemia ela pode ocorrer durante o exercício, mas no mesmo dia que você treinou, ela pode acontecer lá de muito depois. Então, muito cuidado, pessoal, com as madrugadas no dia que você faz uma atividade forte. Tá? Aqui você vai ter que manejar agudamente durante a atividade, comendo carboidrato pausadamente. Nós vamos ensinar a fazer isso aqui. Mas cuidado, e nessas noites, dose mais frequentemente. Peça para alguém medir tua glicemia se você tem sono pesado enquanto você estiver dormindo. Se alimente antes de dormir. E mais, conheça o comportamento do seu corpo na atividade tardia. Porque o nosso metabolismo basal ele se eleva na atividade forte, e essa elevação ela demora horas e horas e horas para voltar ao normal. Então, mesmo depois que você parou a atividade física, já se alimentou, que nem aqui, ó, subiu a glicemia, mesmo depois você tende a fazer a hipoglicemia, tá bom? Então, muito cuidado com essa dica aqui, tá?
Aqui, ó, isso aqui é um estudo só para vocês terem uma noção, né? Os adolescentes submetidos a 75 minutos de caminhada em esteira, não é corrida, é caminhada, certo? 86% deles apresentaram hipoglicemia se a glicemia antes do exercício tivesse menor do que 120, tá? Então, caminhar 75 minutos, né? Mesmo caminhando, não corrida, você precisa de carboidrato. E a ingesta de 15 gramas para esse tempo de atividade foi insuficiente para manter a glicemia e restabelecê-la normalmente. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Tá? Então, mais um dado aqui, olha que legal. Ó. Em crianças com diabetes tipo 1, a queda foi de 72 miligramas da glicemia prévia, ou seja, estava com 200, veio para 130, durante 60 minutos de ciclismo, tá? O ciclismo normal. Isso foi realizado sem ajuste nenhum de comida, de insulina, tá? Então, só para vocês verem que a quantidade, mais ou menos, que cada atividade vai cair. E é legal que isso tem que ser individualizado, tá, gente? Quando a gente publica isso, é a média de várias pessoas que fizeram. Mas para mim pode cair 80, para você pode cair 60. Isso depende do seu condicionamento físico, do seu momento, do horário do dia e de vários outros fatores. Mas olha que legal, e essa dica que eu quero que todo mundo anote, tá? Quando você for fazer atividade física, se você comer 1 grama de carboidrato por quilograma de peso corporal, então, por exemplo, a pessoa tem 50 quilos, ela vai comer 50 gramas por hora, tem 30 quilos, é 30 gramas por hora. Essa queda não vai acontecer. Estamos falando para atividades mais longas e atividades mais fortes. 1 grama de carboidrato por quilo por hora, e obviamente você não precisa comer tudo junto, você pode dividir 15 gramas no começo, 15 gramas no final, no meio, tá? Então, cada um vai bolar a sua estratégia conforme o tipo de esporte e conforme a forma que se sente melhor. Fatores que geram hipoglicemia, né? Tá com muita insulina, devido à proximidade de administração da insulina antes de fazer o esporte, tanto basal quanto a bolos. Um exercício muito prolongado, como eu já expliquei, mais do que 30 a 60 minutos. Tem que comer carboidrato extra. A prática de exercícios aeróbicos de moderada ou de grande intensidade, assim, quando você vai para um exercício muito vigoroso, acima da capacidade aeróbica máxima, ele vai tender a fazer hipoglicemia mais cedo também. E, gente, o mais comum, a ausência de familiaridade com a atividade, requerendo um gasto maior de energia ao comparado com o indivíduo treinado. Se eu colocar 2 pessoas na esteira, um treinado e outro não treinado, eles vão começar a correr juntos, esse aqui vai ter hipoglicemia mais rápido, porque ele tem que fazer muito mais esforço. Tá legal? Bom, são essas as dicas práticas e a gente tem que olhar também para a hiper. Todo mundo tem o medo da hipo, né? Mas a hiperglicemia também é ruim. Quem já não fez esporte, que começou fazendo uma boa, não comeu nada e acabou com hiperglicemia? Isso mostra que você está num estado hipoinsulinêmico, você está com baixa insulina, tá? E quando acontece isso, converse com o seu médico, porque algo tem que ser ajustado aí. Tá? Existem também situações onde eu ativo o meu sistema contrarregulador, que são os sprints, né? Então, ou quando eu estou com um estresse de competição, como eu já falei lá do menino peruano que ganhou o Ironman. Tá? Então, tem algumas técnicas de quem vai correr, que vai correr e a cada 3 minutos dá um tiro de 10 segundos, por exemplo, porque esses tiros eles liberam adrenalina, noradrenalina, e eles ajudam a manter a glicemia um pouquinho mais alta. Mas vamos lembrar que em algum momento a gente paga o preço desse consumo de energia. Então, comer sempre é importante mesmo nesses sprints, tá? A hiperglicemia também ocorre muito, é muito comum com o consumo exagerado de carboidrato. Eu quero correr e eu não quero parar, eu quero completar. Eu vou fazer uma prova, eu quero completar. Eu vou nadar e eu não quero passar mal. Então, o que eu faço? Eu como demais, aí minha glicose vai lá para cima, não é legal também. Você sai do teu controle metabólico, o teu rendimento vai cair. Tá? Você não vai ter hipoglicemia, mas o teu rendimento vai cair e para o teu controle de saúde isso não é legal. Tá? E hiperglicemia pós-exercício, quando a produção de glicose excede a sua utilização, ou quando a captação de glicose ou ingesta excede, né, quando você exagera. Tá? As estratégias para evitar a hipoglicemia. Iniciar o exercício com bom controle metabólico, ou seja, mais próximo do normal. Evitar a hiperglicemia e cetonúria antes da prática da atividade. Muitas vezes me perguntam assim, eu estou com 300, posso fazer exercício? Às vezes pode, às vezes não pode. Se você tem a fitinha de medir a cetonúria, meça a cetonúria. Se você tiver com cetonúria, não pode. Se você não tiver com cetonúria, você tem insulina on board aplicada recentemente, você vai poder fazer, certo? E talvez você não precise comer no começo da atividade. Você vai ter que observar a tua glicose e ver que horas que você vai começar a ter que se alimentar conforme a duração e a intensidade da tua atividade. Tá? Sempre portar consigo carboidrato. Vai fazer uma atividade e levar carboidrato.
tá? Aumentar a intensidade e duração do exercício gradativamente, né? E poucas horas antes do exercício comer carboidrato, né? Um carboidrato de absorção mais lenta para deixar o fígado e o músculo com reservas de glicogênio. Tem gente que usa proteína também, ou antes ou depois, né? Para ter uma sustentabilidade maior aí da glicose quando vai fazer endurance, coisa de mais tempo, tá? Eu sei que a Aninha que corre, ela é fã de usar proteína também junto, tá? Isso é uma estratégia que cada um vai montando a sua com o seu médico, tá? E também em caso de atividade não programada, ou seja, eu não estava programado para fazer uma atividade, aí eu vou ter que comer antes, tá? Agora, aquela atividade programada, eu posso diminuir a insulina específica para esse dia. Então, terça e quinta eu nado, por exemplo, eu posso sim, nas insulinas prévias, baixar um pouquinho a minha insulina, certo? E me alimentar conforme a necessidade, conforme a minha glicemia na hora da atividade, tá? Muita gente gosta de aumentar a dose de insulina para treinar e comer mais. E tem gente que tem essa capacidade de, com mais insulina, comer mais. Dá uma dose maior, inclusive de basal, tem gente que sobe para ficar comendo mais picadinho. Tem gente que não consegue comer durante o esporte, e daí essa estratégia tem que ser reversa. Então, é para mostrar para vocês que tudo tem que ser discutido com o médico e montado a estratégia. Eu acho que é isso. Aqui são dicas práticas, né? Doses de insulina versus exercício. Então, se você vai fazer um exercício de baixa intensidade de até 30 minutos, você baixa 25% a dose da tua insulina, se for moderada, 50%, e se for alta, 75%. E se for uma atividade de 1 hora, você já baixa 50% numa atividade leve, você baixa 75% numa moderada e 75% e 100%, desculpe, numa alta, até suspende. Para quem gostar de estudar um pouquinho mais, tem um posicionamento oficial que nós começamos a escrever em 2015, eu mesmo fui um dos autores, e ele vem sendo anualmente atualizado, então tem lá nas páginas da Sociedade Brasileira e tem todas essas dicas que eu estou falando escritas lá também. E para a gente finalizar, eu gostaria de passar um videozinho aqui para vocês. Vou pedir para o pessoal da técnica lá ativar o vídeo, por gentileza, depois eu volto para me despedir. In this challenge, there are 12 participants. 6 are from North America, 3 from Canada, 3 from the United States, and then 6 from Europe. A bit worried about the altitude. I hope that the cold is not going to be a very important factor. For me, just want to get to know more about my body with such extreme sport. We're doing a 5-day trek. We're starting at Horseshoe Meadows, which is out of Lone Pine in California, and we're going to be going to the summit of Mount Langley. So the biggest concern for us is altitude. We're going to be going up to 14,000 feet. It's definitely going to take a toll on people, I think. The World Diabetes Tour is a worldwide type 1 diabetics community. Every year we run some project like the T1D Challenge, so as to gather people from all around the world and show people that anything is possible despite diabetes. We are getting there, Mount Langley. Sometimes we will spend 7, 8, sometimes 9 hours in the track, so you have to be mentally strong to face this. I think we really have to slow down to make sure that we will understand our blood sugar. Probably hypos, I would say, are my largest concern because they can really slow you down. Is it you that was beeping just a moment ago? I think so. We'll go ahead and we'll make it to the lakes that are just up here. But you've been over 300 for a couple of hours now. Yeah, listen. Okay. And it's hard to tell whether that's the breakfast that we ate. Let's go ahead and have you check ketones at this point to just make sure that your insulin pump is still working. For me, it had been elevation the first day because I wasn't used to it. So I had some kind of elevation sickness. You know what is the most annoying thing in here? Mosquitoes. Yeah, really. It's But we are fighting against them with the spray.
So we've all been pretty good with working together. If somebody's low, we stop. If we need help, we ask each other. And it's been really good group dynamic. Teamwork is everything. I mean, I don't climb with people that I don't trust. That's just kind of a mountaineering rule. SWIT is a network of centers of reference who care for children with diabetes all over the world. Through the participation to the Type 1 Diabetes Challenge, the participants learn a lot about how to manage their diabetes under very special conditions. If you have diabetes, and especially if you carry insulin with you, you should take care that it's not overheated, or during the night it could freeze. The fact that it's not coming down below 300, I think, is a reason that you should probably go ahead and change your pump. It's 2:44. It's the first time I woke up so early. Fortunately, did not get much sleep last night. Probably, 30 minutes. The night hike will be pretty demanding. Oh. Started off this morning at like 54 and then shot up to over 200, and now I'm at 94 and dropping, so gotta fix that. I think I'm going down pretty fast. We're at that 12,000 foot mark right now. We're at that 12,000 foot mark right now. And this is where people start going down. At the moment, it's really steep. There was connection on this trip because we were in such extreme circumstances and dealing with the same issues. You're able to come together stronger than anything else I've felt ever. This is my first time I've climbed 4,000 meters, and to be with all these people, a great team, great friends now. It's just amazing. We definitely all worked as a group, came together, and that's most of all kept me going. I mean, the people that went to the summit, we got great people. Management, nearly everything is possible. Even if I had diabetes for 17 years, I think, there is always something new to learn, and it's been beautiful. I think we've all showed kind of what most people wanted to come here to show. The T1D Challenge project is really important to connect people living with type 1 diabetes, to inspire them and to empower them. I'm really proud of the team. É isso aí, pessoal. Estou de volta com vocês aqui e agradeço aí a oportunidade de ter falado um pouquinho sobre esporte e ter inspirado um pouquinho. Eu espero que tenha sido útil para vocês e estou à disposição aí para qualquer pergunta agora. Como não, Dr. Mauro? Muito útil, muitas informações bacanas. A gente não pode negligenciar essa parte da atividade física. Esse é um tema que a Momento Diabetes sempre vai trazer, porque às vezes a gente não fala, né, doutor, sobre isso nos nossos eventos, nos nossos dia a dia, mas a gente precisa incluir a atividade aí como base do tratamento, né? Doutor, fizeram várias perguntas, muitas o senhor já respondeu, e eu destaquei duas para a gente falar agora. Acho que a gente ainda tem uns minutinhos antes da palestra da doutora Carla Mello, que é uma outra excelente palestra. Uma pessoa perguntou se é possível ser atleta de alto rendimento tendo diabetes. Eu acho que com a sua palestra ficou mais do que claro que sim, que é possível, né? Não existe mais proibição quando se fala de atividade física e diabetes. Pessoal, o maior remador da história do mundo, tá? 5 medalhas olímpicas, é diabético tipo 1. Tá? O Stefano, que eu falei para vocês, ganhou um Ironman. Vocês não sabem o que é nadar 4.500 metros, depois pedalar 180 quilômetros e depois correr uma maratona, que são 42 quilômetros em sequência.
são 9 horas de atividade, 8, 9 horas, 10 horas, né, conforme o teu rendimento. Então, é possível sim, e eu conheço muitos atletas de alto rendimento. Nós temos aqui no Brasil o Bizan, que já fez ultramaratonas, que é um querido também, que tem feito muita live aí ensinando as suas dicas também, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que você pode ser um atleta de alto rendimento. Inclusive, uma dessas lives, Dr. Mauro, acontece no Instagram da Momento Diabetes. Então, o Emerson Bizan, que é nosso parceiro da Momento, todas as quartas-feiras, às 18h30, no Instagram da Momento, você pode fazer um treino online em casa. Então, para você ver a importância da atividade física, a gente incluiu isso nas nossas lives, né? Legal, inspirem muita gente, porque ajuda muito o esporte na vida das pessoas. Muito bacana, doutor. Teve uma pessoa, eu não anotei o nome de todo mundo, gente, desculpa, mas teve uma pessoa que perguntou quais são os exercícios para quem tem diabetes e neuropatia. Ela disse que não vê muito esse assunto sendo falado. Bom, esse é um capítulo muito importante, não só para a neuropatia, como para a nefropatia. Primeiro, né, a neuropatia e a retinopatia, elas podem trazer algumas limitações. Então, a neuropatia, se você tiver, por exemplo, falta de sensibilidade nos seus pés e você for fazer corridas, por exemplo, você pode se machucar sem sentir, né? Então, você tem que sempre escolher atividade legal compatível com aquilo. Atividades que elevem a pressão arterial, para quem tem retinopatia também, elas podem piorar a retinopatia. Então, sempre você deve conversar com o seu médico para ver o grau de complicação crônica que você tem e adaptar a atividade a esse tipo de esporte, né? Eu acho legal a água, por exemplo, né, para atividades que não possam ter impacto, né? Então, as atividades aquáticas, a natação, a hidroginástica, elas podem ajudar. Agora, lembre-se, né, se você tem uma neuropatia, poxa, tem tratamento, melhorar o controle do diabetes vai melhorar a sua neuropatia e quem sabe você, com essa neuropatia bem controlada, possa fazer o esporte que você quiser. Tá? Então, lembrar sempre que complicações crônicas tem que discutir muito com o seu profissional, porque ele conhece o nível da sua complicação e vai adaptar o tipo de atividade que você pode fazer. Isso mesmo, pessoal, não esconda os sintomas, não tenha medo de falar, converse com o seu médico sobre tudo o que acontece com você, para ele poder ajustar. E eu achei muito legal a sua palestra, doutor, porque você começou falando, né, mostrando esses atletas, como eles estão superando os desafios, escalando os maiores picos, e depois trouxe para a nossa realidade do dia a dia. Nem todos somos atletas, né? Mas todos precisamos fazer atividade. E teve uma pergunta que é: quais são as atividades para quem tem mais de 60 anos e usa medicação? A atividade depende do seu condicionamento. Se você nunca fez atividade, poxa, se você vai caminhar todo dia, tá valendo, certo? Se você já caminha, você pode intercalar com pequenas corridas ou andar de bike, tem habilidade, tem um bom equilíbrio, tá? As atividades na água eu adoro para a idade acima dos 60 anos, tá? Fazer uma hidroginástica, bacana que hidroginástica não é sozinho, tem música, tem gente... Em grupo, né? Tá mais social. Né? Eu não gosto de gente, não gosto de barulho, então vai nadar. Nadar é você, bota a touquinha, o óculos e é você bater raia, também é super legal. Eu tenho um paciente com diabetes que já passou dos 60 anos, ele não é mais meu paciente, mas que é campeão brasileiro de natação sênior. Que legal, né? Que legal. Começou a competir, gostou e tá lá. Né? Então, mas veja, é a atividade que você ama. Pense que a gente não pode pegar o diabetes e encaixar nossa vida dentro dele. É o contrário. A gente pega a nossa vida e vai encaixar o diabetes ali dentro. E a mesma coisa vale para atividade física. Que atividade você quer fazer? Certo? Não tem nenhuma que você não possa fazer. Se tem um bom controle, só se programe e vá aos poucos para você atingir a sua atividade independente da sua idade. Eu estou com quase 60, estou com 52, falta um pouco. Eu quero passar dos 60 correndo, fazendo o que eu gosto, pedalando, escalando, né? Então é só você manter a tua atividade. Legal, muito bom. Eu gostei também que você falou das atividades em casa, né? A gente trouxe uma matéria sobre isso, foi até uma indicação da Marta, ela deu esse toque e a gente fez, que é o mexer-se naturalmente, né? Então, se movimentar mais, andar por aí, se puder, vai de repente a pé ou para o trabalho, para a escola, claro, né? Agora a gente está vivendo uma situação especial. Mas tentar se mexer mais no dia a dia, porque hoje a gente está muito parado, né, doutor? Se deixar, a gente fica o dia inteiro sentado trabalhando, né? Então, estamos numa pandemia, né, Letícia? Então, eu vi uma live, acho que foi de vocês mesmo, estava com o doutor André, com a Marta, que vocês fizeram exercício na frente da câmera, não sei se foi da... Exato, foi do nosso parceiro novo que a gente participou, isso mesmo.
claro, se você está confinado agora, tá nessa pandemia, poxa, use o que você tem em casa, uma cadeira, um banco, um peso, uma sacola. Exato, né? Um pacote de arroz. Isso, né? Mas não fique parado, tá? Até para manter o seu cardiovascular, manter a sua saúde para quando isso acabar, e isso vai acabar, né? Vai acabar, para a gente poder voltar para a atividade que a gente ama lá fora. Legal, doutor Mauro. Tem muitas perguntas, mas a gente vai dar sequência aqui ao evento. Se sobrar, a gente volta no final. Obrigada, doutor Mauro, pela sua excelente palestra. Um beijo para Carla que vai entrar e um beijo para você também. Obrigada, doutor.